Sejam todos muito bem-vindos, dimensionais, transmutados, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter um assunto muito interessante sobre a bússola, né? Sobre as questões de 2025, muita coisa acontecendo já no início desse ano de 2025. Boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse negócio de iniciar o ano pulando a ondinha parece que não vai dar muito certo, né? Muita coisa já acontecendo no início do ano e a questão da gente se orientar, ter uma bússola para nos orientar, não só nesse ano de 2025, mas em todos os dias da nossa vida nós precisamos ter uma bússola, né? Para que a gente tenha uma orientação de cada passo que a gente está dando, né? Então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão e tá calor pra caramba, cara. Deixa eu tomar água aqui. Senão eu vou derreter aqui também. Então muita coisa acontecendo neste ano de 2025, muita coisa aconteceu no ano de 2024 e daqui para frente muita coisa que nós falamos em 2024 vai ser, digamos assim, mostrado agora nos próximos anos, né? Então nós temos aí a questão de, por exemplo, da geopolítica, nós temos aí a questão de quem assumiu o poder nos Estados Unidos, né? A gente está vendo aí uma primeira amostra do que é o poder, né? A gente viu um ritual todo por trás de tudo que aconteceu, isso é ritualística, né? É um rito, sempre se passa um rito na troca de faixa de presidentes, enfim, até porque podemos dizer que, não vamos dizer que é uma seita, mas essas organizações, né, que estão no topo, então eles seguem um ritual, e esses rituais aí a gente consegue captar muita e muita coisa, né? Olha eu fazendo o gesto do cara lá. Então, o que nós estávamos comentando no ano de 2024 sobre questões geopolíticas, a gente pode ter uma noção agora já das primeiras notícias do que está acontecendo em todo o mundo. Para ver que não é só os Estados Unidos o poder, mas o poder ele está nas corporações também. Hoje nós temos aí Google, Tesla, Amazon, quem mais que estava na posse lá? Todos esses caras aí, né? Que nós temíamos no ano de 2024, em 2025 eles vão estar junto no poder. O que a gente temia, quer dizer, o que a gente imaginava no ano de 2024 com tudo o que aconteceu, né? Na geopolítica, toda aquela alteração de DNA, né? Toda alteração de DNA que a gente viu através das abelhinhas. Boa noite, Gustavo, transmutado, seja muito bem-vindo. André, seja muito bem-vindo. Adri, seja muito bem-vinda. Letícia, seja muito bem-vinda. Todos os transmutados, sejam todos muito bem-vindos. E o que a gente tinha aí em mente que ia acontecer? Que isso ia ser arrochado, digamos assim, uma obrigatoriedade sobre as abelhinhas, né? Vou chamar de abelhinhas aqui, né? Do ferrãozinho ali, aquilo que você faz assim no teu braço. Então a gente temia que aquilo ia ser uma determinação, né? Aqui ainda nós estamos nessa determinação, que é um absurdo, né? Existem certas regiões, se vocês procurarem, existe ainda essas determinações e os pais são processados, enfim, tem a notícia isso, tá, gente? Então, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo o inverso disso. O inverso disso, só que está indo para um outro lado. A gente está vendo sair de um lado e ir para o outro lado e continuar com a mesma perspectiva de quem está lá em cima, não de quem está aqui, né, na base, digamos assim, da pirâmide ou na metade da pirâmide aí, né? Tô falando da pirâmide evolutiva aí, né, da 3D. Então,
A gente vê aí Oracle, OpenAI, quem mais? Neuralink, todas essas empresas, essas corporações vão determinar, né, os passos da humanidade dentro da tecnologia. Inclusive, dentro da tecnologia vai ser aplicado a própria ciência do NRA, né, ou mNRA, né, que é aquilo que existia dentro daqueles tubos de seringa, né, e que ia lá no DNA, fazia aquela alteração, ou produzia proteínas aí que causavam certos tipos de coisas no corpo da pessoa, que hoje já é comprovado também por cientistas que elas causaram muitos problemas na saúde das pessoas. Então a gente está vendo hoje, está saindo do lado mecânico da coisa e está indo para o lado digital da coisa. E aí, estamos vendo também a questão aí do próprio Trump lá em Davos, né? Em Davos, fazendo todo aquele discurso. A gente não faz ideia se é um discurso realmente ou se é mais um teatro, né? E então ele falou muitas coisas que são positivas, como retirar as armas atômicas, enfim, né, diminuir isso e ir gradualmente reduzindo tudo isso. Parece um conto de fadas, né? Mas lembre-se da máxima: quando todos estiverem falando de paz, o que vai acontecer? Né? Então, porque existe uma agenda e eles vão cumprir de qualquer jeito essa agenda. Então, é muito lindo, é muito bonito ver esses discursos, certo? A questão sai da saúde, vai para a área militar, a gente vê um monte de coisa acontecendo também na área militar, que é muito interessante, né? O que você me diz sobre a coleta de íris das pessoas pelo Brasil, Marco? Já vamos falar sobre isso também, né, Gustavo? Então, é uma outra coisa absurda que está acontecendo aí, né? Que as pessoas... Enfim, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aí a questão da área militar, né, onde o Trump está vendo muitas questões, aí as guerras estão cessando e tal. Então, outro lado, nós vamos para o lado da economia, onde ele está levando também para o lado das criptomoedas, onde está entrando aí no entendimento melhor das coisas. Só que nós podemos nos atentar que aí também os países estão super endividados, principalmente Estados Unidos, com mais de 8 trilhões de dívidas. Eu li uma notícia que talvez, se houver um fundo, né, uma reserva de criptomoedas dos Estados Unidos, talvez possa haver aí uma grande quebra, porque poderia ter uma sonegação muito grande na dívida dos Estados Unidos. Lógico que pode ter. Você tem um fundo já garantido, né, você pode dar um calote de dívida e dar uma quebradeira no mundo todo, aquilo que a gente falava em 2024, que seria um grande reset. Talvez aí venha mais por esse lado, olhando todos os governos fazendo essa reserva em criptomoedas. Então, pode-se dar um calote de dívida, sim, e acontecer uma quebradeira no mundo por causa desse não pagamento de dívidas, né? E aí sim eles atuarem a partir da tecnologia, a partir das criptomoedas. É o único jeito deles irem para as criptomoedas, é dessa forma, de fazer a população aceitar, porque não há um outro meio. A população só aceita as coisas do governo quando a população realmente não tem para onde correr. Porque se tiver para onde correr, os governos não conseguem esse controle. Tá? Então, não vamos muito na teoria da conspiração, mas vamos voltar aqui para 3D, porque é o que acontece. Se você estar com grana no seu bolso, a barriguinha cheia, enfim, você nunca vai dar bola para as questões governamentais, porque você vai seguir o teu fluxo de prosperidade. E ao contrário, se houver aí uma quebradeira, isso pode garantir que os governos mantenham um controle através da tecnologia. Não é por nada que estão aplicando mais de 500 bilhões, mais do que foi aplicado para o suposto homem ir à Lua, né? Mais de 500 bilhões, olha só.
em tecnologia, IA, né, para atingir o objetivo deles. Então, que os países podem fazer um acordo para fazer suas dívidas e para unificar todo em uma moeda só. É possível, Gustavo, é possível sim, tá? Uma moeda só é possível, mas pode levar bastante tempo, tá? Porque ainda tem países que nem tecnologia tem, né? Então, eles teriam que implementar muita grana mesmo, os países levariam anos aí para conseguir implementar toda a tecnologia necessária, reeducar a população, porque vai sair, né, do mecânico, vai reeducar a população para que a população consiga aderir a essas tecnologias que eles venham oferecer. Se eles conseguirem isso, que a população entre na tecnologia total, senhores de idade, crianças, adultos, enfim, jovens, tudo isso utilizando a tecnologia, mas tem muita gente que não utiliza, entende? Toda essa tecnologia, tem lugares que nem tecnologia tem. Então é muito difícil você unificar e criar uma moeda só. Isso pode acontecer? Pode acontecer, entende? Tá na agenda deles isso também. Então pode acontecer, mas teria muito custo, um custo muito grande, e levaria muito tempo também. Mas está na agenda, talvez até 2030, 2035, 2031, sei lá, alguma coisa assim. Talvez eles consigam atingir esse objetivo também. Então, pode ser, assim como uma religião só, uma religião só também. Então, a gente sai da economia e vai para o lado, digamos assim, espiritual da coisa, que é a religiosidade, ou religião, ou espiritualidade, enfim. Né? Então, a intenção realmente é que fortalecer essa fé nas pessoas, essa esperança nas pessoas, para que todos consigam falar uma linguagem só, né? Uma linguagem emocional. Então, a busca da agenda até 2030 é fazer essa unificação. Pode ser que aconteça. Antes eles vão ter que criar muito mais medo na população para que a população consiga aderir às questões governamentais. Então, a questão da bússola que eu venho falando é o que está orientando você. É a espiritualidade, é a economia, é a posse de um novo governo, é o lado financeiro. O que está orientando você para esse 2025? Se você prestar atenção à sua bússola de 2024, o que você fez em 2024, qual foram os passos seus guiados em 2024? O que você passou em 2024? Se você olhar para trás e disser assim, poxa, 2024, o que determinou meus passos foi a política. O que determinou meus passos em 2024 foi a questão religião, fé, esperança. O que determinou o meu caminho em 2024, o que foi minha orientação, foi a família, enfim, foi a economia, entende? Então, todos nós vamos aderir a uma bússola. E hoje, essa bússola, falando desde o início, aí, por isso que eu comecei com a geopolítica, a bússola hoje, ela está sendo exatamente essa agenda da posse desse novo reinado, digamos assim, na era Trump aí. Né? Então isso está determinando bastante como bússola para a humanidade. Todo mundo está de olho nas palavras do que esse senhor está falando. Né? Então, sobre a íris, vamos voltar a falar sobre a íris que o Gustavo estava colocando aqui. Então essa questão da íris aí, ela é bem complicada, porque a população ela não tem uma boa renda, e a renda que ela tem, ela não consegue, ela está sobrevivendo com a renda que ela tem. Então, é muito fácil você, para as pessoas que não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento,
é muito fácil para essas pessoas, vou lá, vou vender a minha orelha, vou vender o fio de cabelo, entende? Para elas ir lá, para elas não é nada e tal, isso e aquilo já tá na merda mesmo, como diz outro, é triste isso, mas é uma situação onde um governo foi colocado, né? Foi colocado um governo na canetada ali, né, pela justiça, foi colocado esse governo, é uma coisa que eu não tenho medo de falar, porque todo mundo viu isso, né? E eu não tenho medo do careca também. Eu não nasci de susto, como diz. Mas a questão muito interessante é que essa questão da íris, essas pessoas que estão fazendo filas, elas não têm ideia do que é a íris, elas não têm conhecimento da história da vida que contém na íris, e isso pode ser uma coleta de dados para aplicação até em Androids, porque quanto mais eles conseguirem fazer uma leitura do corpo humano, mais eles conseguem fazer suas criações, brincar de deuses, digamos assim, né? Brincar que nem os Anunnakis brincaram aí, né? Então eles podem transferir esses dados, né? Se uma IA conseguiu reproduzir um cheiro, imagine o que uma IA não consegue reproduzir através de uma imagem, né? Então o Android, ele vai se parecer muito com um ser humano, por causa exatamente dessas leituras, dessas captação de dados que eles estão fazendo com o ser humano, entende? E as pessoas, elas, infelizmente, a gente pode chamar de burras, pode chamar de idiota, pode chamar de não sei do que, mas infelizmente são pessoas que elas não têm esse conhecimento, são pessoas que acordam de manhã, imagina, isso está acontecendo em São Paulo, se eu não me engano, né? Acorda assim, 4, 3 horas da manhã, atravessa a cidade, chegam no trabalho, e sai do trabalho, atravessa a cidade de novo, entende? E elas vivem isso, e a cultura da música manipulou muito a cabeça das pessoas, manipulou muito esse sentido de sabedoria, de inteligência das pessoas. A música fez muito isso, tanto que essa manipulação de frequência, por frequência musical, ela é muito cruel, porque deixa o ser humano muito burro, entende? E burro que eu digo assim, de colocar uma venda e seguir um caminho só, porque todos nós temos uma inteligência ilimitada, tá? Se a gente dedicar a criar esses espaços em nossa mente neural. Então, essas pessoas, elas não têm consciência disso. Então, como é que a gente vai julgar alguém que não tem consciência disso? A informação está aí, sim, só que o patrocínio do governo e de grandes corporações para deixar as pessoas de mente fechada é muito grande, entende? Então, infelizmente, eles vão usar esses dados e vão treinar a IA exatamente para trabalhar contra o ser humano. Talvez não contra o ser humano, mas que venha ocasionar algumas coisas aí não muito boas para o ser humano. Porque a intenção é exatamente uma nova humanidade. Sempre houve uma nova humanidade. Nós somos a nova humanidade de eras passadas, onde houve os Lamifludes, enfim e tal, a humanidade sumiu do mapa e nós somos essa nova humanidade. Entende? Então nós estamos resgatando tudo isso, só que os ciclos eles são tão rápidos, a repetição deles é tão rápida, que a gente não está conseguindo tempo de ampliar o nosso mental para que a gente consiga compreender muitas coisas. A gente ficou muito apegado às questões materiais e esqueceu de trabalhar essa nossa máquina, digamos assim, essa nossa máquina inteligente. Então, se você prestar atenção no que você faz no teu dia a dia, correr atrás do dinheiro, comprar aquilo que você ainda não tem, adquirir coisas, entende? Você não presta atenção em você. A própria cultura da morte, tem uma live que eu falo da cultura da morte, que é você trabalhar e saber que você vai morrer, então isso é uma coisa muito burra, que incutiram na mente das pessoas, encheram as pessoas de açúcares, encheram as pessoas de cachaça, encheram as pessoas de cigarro, enfim, desculpa quem fuma aí, mas essa é uma realidade, adoeceram as pessoas e dizem para elas que elas têm tantos anos de vida
e as pessoas acreditam nisso e mutilam seus corpos e continuam fazendo a mesma coisa até chegar esse dia da morte, achando que lá do outro lado é a evolução. Ledo engano, tá? Porque essa nossa máquina aqui, ela é uma máquina quântica assim, de habilidades infinitas, que nós podemos treinar essa nossa máquina chamada corpo humano, podemos desenvolver grandes habilidades dessa máquina e podemos se utilizar do conhecimento que Emmanuel nos trouxe, que é a transmutação. Que o treinamento nas pirâmides, enfim, pirâmides nunca foram sarcófagos, né? Sempre foram locais de treinamento e desenvolvimento tanto do corpo quanto da mente, né? O espírito ele já é evoluído, entende que nós não temos que evoluir o nosso espírito, na verdade, nós temos que evoluir o nosso corpo, baseado no conhecimento que o nosso espírito tem, nosso espírito é ancestral, né? Então nós temos que trabalhar essa parte em nós, que é o nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Então, eles vieram muito tempo aí matando o ser humano e fazendo o ser humano acreditar através das religiões que o ser humano nasceu para morrer. Olha o propósito da vida. O ser humano nasceu para morrer. Você acredita nisso? Essa é a bússola que você acredita? O ser humano nasceu para morrer? É ridículo isso dizer que você nasceu para morrer. É muito ridículo. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Boa noite, André. Então, é muito ridículo pensar nisso, se você realmente pensar que essa é a bússola da tua vida, que você nasceu para morrer, não faz sentido. Não faz sentido isso. Se você entender que você nasceu para você se transformar em algo diferente, em algo melhor, talvez, depende do objetivo de cada um, mas digamos que você nasceu para se transformar em algo melhor. Por que o objetivo vai ser a morte? Não faz sentido. E por que fizeram você acreditar nisso? Porque daí você começa a consumir coisas, para dar tempo de chegar até o dia de morrer, entende? Com todo esse consumo que você fez e você não leva nada. É isso aí. Então é muito triste ver isso nas pessoas. Entende? Essa bússola, as pessoas pegando a bússola da morte como para direcionar as suas vidas, tá? Mas daí se tu sabe que vai morrer, você não faz tal coisa, você deixa de errar para acertar mais, entende? Errar você vai sempre errar e você não vai conseguir consertar, você vai conseguir se transformar numa pessoa melhor a partir daqueles erros, se assim você desejar, certo? Então, deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Você acredita fazendo ou elas pensam? Você acredita que elas não fazem noção do que estão fazendo ou elas pensam em si sobre o que escolhe o propósito se vender assim? Na verdade, eu só penso na grana, né? Elas foram educadas assim, as pessoas foram educadas assim, né, Gustavo? E eles despertam nesse desejo nas pessoas, educando elas estarem sempre já na miséria e cansam da própria vida. É exatamente isso, Gustavo. É exatamente isso. Então, essa educação do consumismo, baseado no conceito morte, deixa na mão da pessoa uma bússola, entende? Para ela ter essa direção, entende? Eu tenho que trabalhar, comprar, certo? Para minha felicidade. Quem disse que ter coisas é felicidade? Entende? O que realmente te deixa feliz? Qual é a bússola que direciona a tua vida para a tua felicidade? O que é a felicidade? Ela é material? Ela é abstrata? O que é essa felicidade? Você consegue mensurar a felicidade? Então, depois eu falo sobre isso, tá, Grigori? Grigori. Eu nunca falo teu nome certo, não sei se é Grigório, o Grigori, enfim. Mas é isso aí, um beijo no coração, Grigori. Assim, eu tenho as minhas atividades com apometria, né? E também faço a parte da psicoterapia, do psiquismo, tá? Ano passado, eu parei de atuar, por causa que eu estava nos meus treinamentos, tela mental, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento das habilidades, enfim, tudo isso.
É Neries, isso? Perdão. Viu? Eu nunca acerto teu nome. Mas tá aí, Neres. Então, Neres, assim, vários cursos, tá? Eu nunca peguei diploma, tenho de biorressonância, psiquismo, tenho outros cursos também, entende? Mas eu nunca peguei diploma desses cursos, porque acredito que é o aplicar, entende? O aplicar as habilidades no dia a dia, tanto com você quanto com pessoas, que você vai se tornando um mestre no que você vem a fazer. É aplicando consigo mesmo e aplicando para com os outros que você vai conseguir atingir os próximos degraus de conhecimento dentro da área. Então, a realidade é que eu nasci com essa habilidade também, e eu aperfeiçoei tudo isso através das religiões, através do conhecimento, novos conhecimentos que vêm, através da psicoterapia, através de muitas coisas, entende? Então, hoje eu posso dizer assim que o que eu vivo hoje é exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é essa expansão de consciência, esse olhar diferenciado, olhar 360, né? Fiz outras mentorias também, que isso é muito importante, a gente sempre fazer mentorias com quem tem um conhecimento além da curva, para a gente absorver e tentar encaixar as peças, isso é muito importante. Hoje eu trabalho com apometria, na verdade eu faço um trabalho eu dou o meu tempo, né, para a cura para as outras pessoas numa casa espírita, onde eu tenho também um centro lá como um laboratório de aprendizado sobre o psiquismo e sobre a área espiritual. Então eu consigo olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. O psiquismo da pessoa que está indo lá, o seu inconsciente, o subconsciente, a sua consciência, personalidades e subpersonalidades, e também consigo entender o lado do desencarnado também. Então, para mim fica muito nítido que é uma coisa e que é outra, e aí consigo aplicar isso também para mim mesmo também e para outras pessoas. Então, isso é muito bom, tá? Bom, feito isso, vamos pegar a questão da bússola então, tá? Mas a apometria, ela é sim sensacional, tá bom? Pegando a questão da bússola então, eu quero perguntar para você qual que vai ser a sua bússola de 2025. 2025 vai ser uma bússola de quê? Qual que vai ser a tua bússola? Vai ser a bússola financeira? Vai ser ou a econômica, digamos assim? A bússola política? Vai ser a bússola religiosa? Ou vai ser a bússola da consciência? A bússola, aquela que você internaliza tudo que você capta ao seu redor, você internaliza isso e você consegue ter essa visão 360 do que está acontecendo sem mexer no teu emocional. Tá? Então, qual que vai ser a tua bússola de 2025? Para você entender um pouquinho sobre essa questão da bússola, né, e ter um sentido para a sua vida nesse ano de 2025, eu posso indicar um livro aqui para você, inclusive isso foi uma sacada que eu tive, a Bússola do Conhecimento, exatamente. Então, uma sacada é que eu estava fazendo um treinamento com os Ultras, eu disse, cara, eu preciso de alguma coisa hoje, nessa live que eu vou passar para falar sobre essa bússola de 2025, o que vai orientar as pessoas em 2025. Entende? E eu acho que assim, foi assim, papum, né, sopraram no meu ouvido, e eu achei fenomenal. Então, um livro do Viktor Frankl, que é o fundador da psicoterapia. Então, o livro dele é Em Busca de Sentido. É um livro fenomenal, porque Viktor Frankl, né, que foi o fundador da psicoterapia, ele era um neuropsiquiatra que conversava com Freud, enfim, na época dele, e ele e a família dele é austríaco, né? E quando houve a questão da guerra aí com os nazis e tal, eles foram capturados e ele foi levado para um campo de concentração. Então, a partir desse conhecimento dele e do que ele passou lá no campo de concentração, ele entendeu todo ele conseguiu compreender aquela situação,
pegaram todo aquele contexto e ele conta essa história no livro dele, né, que o nome do livro é Em Busca de Sentido. Tá? Então é muito fera esse livro, eu já li esse livro, inclusive ele me veio na mente porque faz muito, eu li esse livro há mais de 8 anos atrás eu li esse livro, e eu acho, me veio na mente assim algo fenomenal quando eu estava falando da bússola, que é Em Busca de Sentido. Então esse livro, né, do Viktor Frankl, ele é excepcional. Deixa eu ver aqui. A bússola do conhecimento é exatamente bacana. Você pode ajudar os encarnados e desencarnados. Então, só se eles quiserem, né? Mas a parte do psiquismo aí eu consigo tirar de letra, tá? A parte do desencarnado eu ainda estou aprendendo, porque ainda existe uma barreira, né, entre esses dois mundos aí, que mais para frente, entre essas duas realidades, digamos assim, né, entre essas duas dimensões, que mais para frente aí, futuramente, aí, elas vão estar quase convergendo, essas duas dimensões aí, e nós vamos estar cara a cara aí com esses amiguinhos que já foram e que irão aparecer na nossa frente aqui mais para frente. Então, não se assuste do que eu estou falando, é exatamente isso. Eu estou falando da própria anomalia magnética, né, do Atlântico Sul aqui, que está estacionado em cima do Brasil, que isso está enfraquecendo a malha magnética e está favorecendo também a interação, a convergência entre essas dimensões, a espiritual, a física e outras realidades paralelas também com seres físicos, tá? Em vida, físico mesmo, não são desencarnados, são seres de outras realidades paralelas. Então, eu pareço maluco falando aqui, para quem não estuda sobre isso, para quem não conhece sobre isso. Então, eu acho bem interessante você estudar sobre realidades paralelas, né? E uma coisa muito interessante é que realmente a gente precisa ainda de muita coisa para entender esse lado espiritual aí, né? Esse lado da dimensão do desencarnado, né? Então, a gente precisa de muita ajuda ainda, né, do outro lado, para a gente ter um pouco de compreensão. Mas logo a gente vai ter uma compreensão muito maior de tudo isso, e por enquanto a gente faz aquilo que está no nosso alcance, dentro do nosso conhecimento, né? E novos conhecimentos que a gente vai adquirindo aí, né? Mas nem tudo são espíritos, algumas coisas são do próprio desdobramento de consciência do ser humano, que são as personalidades que vibram em outras existências, né? Isso faz a pessoa ter uma outra persona no seu dia, enfim. Então isso é bem interessante. Então esse livro do Viktor vai falar sobre Em Busca de Sentido. Até o Google admite sobre as realidades com seu chip quântico. Exatamente, Gustavo, exatamente isso. Obrigado por ter trazido. Até o Google sabe que existem realidades paralelas, né? Então, assim, que eles não querem colocar isso para a população, né? Eles querem trazer novidades, tecnologias, enfim, para a população ficar, né? Coisas que a gente sabe que estão na nossa cara, esfregando a nossa força ali, né? Então, Em Busca de Sentido, ele te dá uma base muito legal sobre essa questão da bússola e o seu direcionamento para a sua vida, entende? Não só nesse ano de 2025, mas para a sua vida. O ano de 2025 você vai criar o ano de 2026, que você quer para o 2026, certo? Então, que a sua bússola, ela seja que a sua bússola seja aquilo que toca em você, certo? Você vai pegar todo o conhecimento que você tem, você vai pegar tudo que estiver de aparato que consiga te direcionar na sua vida, família, espiritualidade, sei lá, todo tipo de conhecimento que você tem que transformar isso numa bússola só, tem que transformar em um guia só para você, tá? Você tem que, para que você consiga ter uma bússola para 2025, você precisa olhar para o seu ano de 2024, qual que foi o teu guia de 2024, entende? 2023, 2022, 2021,
quando a população passou por todos aqueles medos lá, qual que era a bússola das pessoas? Era a política, porque tudo estava ali enraizado na política e também na área da saúde. Isso determinou o caminho da população, entende? E para chegar aonde a gente está aqui agora. Se a gente olhar esses anos que passou e como estava o ano de 2024, com a bússola que foi nos dada nesses anos que passou, como você avalia isso? Entende? Como você olha e você avalia? A bússola foi legal, não foi legal? É essa bússola que eu quero para 2025, a bússola do medo, a bússola que me deixa perdido, a bússola que fica em anomalia, que não sabe se é norte, sul, leste, oeste, entende? Qual bússola que você vai adquirir? Entende? É importante lembrar que cada pessoa olhar para a sua própria bússola e não comprar a das outras pessoas. Vejo muitas pessoas vivendo a bússola dos outros. É exatamente isso. Isso acontece muito dentro de uma sociedade que ela vive na esperança e na expectativa que os governos vão fazer a mudança na vida delas. Aí elas começam a copiar as pessoas que têm mais esperança e mais fé. Entende? Eu tenho fé que esse ano vai ser diferente, tenho esperança que esse ano vai ser diferente, porque a política lá mudou, porque não sei o quê, porque entrou essa pessoa, porque entrou a outra, enfim. Os governos nunca vão fazer nada para a prosperidade da população. Os governos, eles são laranjas e eles trabalham para alguém, eles estão lá porque alguém colocou eles. A população é apenas para eles dizerem assim, foi vocês que me colocaram aqui, né? Então, aquela velha história de Roma, né? A verdade é que a população nunca coloca ninguém, entende? Eles até atendem os anseios para acalmar a população, mas eles nunca vão dar para a população aquilo que realmente a população deseja ou merece. Eles sempre vão dar as migalhas. E eles sempre vão ficar com o lado próspero da coisa. Entende? Então essas corporações que estão vindo, elas não estão vindo para enriquecer a população. Elas estão vindo porque elas precisam lucrar com a população. Elas precisam trazer novidades, elas precisam ludibriar, enfim, né, dentro das promessas deles, eles vão conseguir direcionar a população. Para onde nós estamos indo? Para o dinheiro digital. Olha a bússola. Para onde nós estamos indo? Para uma guerra política. Para onde nós estamos indo? Entende? Muitas coisas vão acontecer nesse ano de 2025, vocês vão ficar surpresos, não vai ser nenhuma surpresa para mim, né, porque a gente já tem essas informações há bastante tempo, a gente só se prepara para isso. Se não acontecer, ótimo, perfeito. Se acontecer, eu estou preparado. Então a preparação, se preparar e entrar em ação, é o mais importante de tudo, é o que vai te dar uma noção da bússola que você está seguindo. Entende? Aquilo que vibra dentro de você, vibra o medo, vibra a esperança, vibra a fé. Se vibra a esperança e vibra a fé, significa que você não está entrando em ação o suficiente para conseguir colocar a tua vida no trilho. Porque você está na fé e está na esperança. Esperança é esperar, entende? É não criar o próprio caminho. É não dar o próximo passo que precisa ser dado. Ficar retraído por causa do medo, entende? E aí ter a esperança que as coisas melhorem. Não, mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar esse ano e tudo vai dar certo. Sinto muito, mas se você não entrar em ação, você não vai fazer o ano dar certo. Não adianta colocar o joelho no chão, orar para Deus, chorar, isso e aquilo, entende? Entrar na frequência da escassez. É a pior bússola que tem. Você sendo vítima, você sendo vitimista, entende?
você consegue ser moldado por outras situações, principalmente a do medo. Então, a bússola que você precisa, a minha visão, tá? É minha visão isso. A bússola que você precisa ter para a sua vida é autoconsciência. A autoconsciência, o que que é? Você precisa duvidar das coisas que estão oferecendo para você. Será que eu tenho uma palavra diferente do duvidar? Ou questionar. Questionar tudo que você está vendo. Tudo que os teus olhos estão vendo. Então, se você sair dos 5 sentidos, que eu sempre falo nos 5 sentidos, olfato, audição, tato, paladar, visão, 5 sentidos. Se você sair dos 5 sentidos, internalizar tudo isso, e você vai encontrar dentro de você uma resposta muito maior e muito mais perfeita também do que aquela que estão entregando para você. Se você fazer a pergunta e te entregarem uma resposta pronta, você pode desconfiar daquilo, porque aquilo vai te gerar um comodismo muito grande. Então, a bússola da autoconsciência, peraí, deixa eu entender como é que é a situação. Aquilo que eu estou vendo é uma realidade ou existe algo por trás daquele pano de fundo? Entende? Para mim, entende? Na minha visão, o que eu estou vendo que está acontecendo agora está enchendo as pessoas de esperança. Mas o que existe por trás desse pano de fundo aí? Entende? Exatamente. Aprimorar o senso crítico. Exatamente isso, Gustavo. Você tem que olhar para as coisas e dizer assim, não, pera aí, deixa eu ver o que existe por trás disso. O que isso pode ocasionar lá na frente. O que isso pode me trazer ou não de benefício. Entende? O que a população pode ter de benefício. Entende? Você precisa olhar, ter esse olhar 360, que é muito importante. Entende? Então, se a sua bússola for religião, eu posso dizer que você está num caminho não muito legal. Se a bússola for religião. Porque muitos medos você vai adquirir nesse ano de 2025, tá? Se a sua bússola for religiosa. Se a sua bússola for econômica, entende? Você vai sentir um êxtase tão grande nesse ano de 2025, com algumas coisas que irão acontecer, que você vai dizer assim, a minha, nossa, agora sim, agora vai. E quando você vê, entende? Então é um ano que eles colocaram assim, eles falaram muito aí nesse planeta aí, até a revista The Economist, colocou tudo ali, o cronograma de 2025 na capa dela. E uma das figuras ali é o próprio planeta Saturno, né? Se você procurar o que significa aí o planeta Saturno, né, de Saturnália, enfim, eu não vou explicar aqui o que, mas vou deixar vocês pesquisarem sobre o planeta Saturno, sobre essas revelações, enfim, expansão de consciência, deixar o velho, transmutar, não sei o que, entende? Tudo isso são coisas que você acabou de ver, entende? Dias atrás. Você está vendo agora muitas revelações, vai haver muitas revelações. Então, sua bússola vai ser guiada o quê? Nessas revelações, entende? Vai ser pela economia. O que você vai ter de bússola aí? Entende? Lógico que eu posso dizer assim, você pode buscar uma bússola, por exemplo, baseado na família, de estar ali enraizado nos conceitos familiares, que é isso e aquilo, entende? Mas toda a tua família entende, tem o conhecimento, ou tem as perguntas, ou se faz as perguntas que você se faz, entende? Uma bússola apoiada na família é muito interessante, é muito importante isso. A família estar próximo de você e você estar próximo da sua família. Mas a família, ela se faz as mesmas perguntas que você, ela se questiona da mesma forma que você, entende? Então você precisa ter os seus próprios passos, construir seu próprio caminho.
baseado em conceitos lógicos de crescimento, não baseado num caminho de teimosia, né, e de rebeldia, entende? Se isso for tua bússola, teimosia, rebeldia, aí você está fadado realmente a um fracasso muito grande na tua caminhada. Você tem que, sim, o rebelde que eu falo é o teimoso, entende? Aquilo que não aprende as coisas. Tropeça na pedra, daqui a pouco vai lá, tropeça na outra pedra, enfim, e sempre está culpando a pedra e nunca culpa o próprio andar dele, né? Então, tem essa também, né? Então, se você manter o foco, em você nesse ano de 2025, procurar em você, dentro de você, essa questão de como você vai se guiar, e você vai ler esse livro Em Busca de Sentido, tá? O famoso ignorante. Esse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, eu tenho certeza que você vai começar a internalizar algumas coisas. E você vai conseguir manter o foco por mais tempo naquilo que você deseja como pessoa, como ser humano. Não como estudante, não como empresário, não como ou empregado também, sabe? Você vai realmente buscar esse sentido dentro de você, entende? De uma forma, como é que eu vou utilizar uma palavra aqui? De uma forma eficaz, entende? Você vai ler esse livro, você vai buscar o sentido da vida de uma forma eficaz, que vai ser uma bússola, que é a autoconsciência. Eu acho que eu meio que embaralhei as coisas aqui, mas eu acho que deu para entender. Se você buscar o sentido da vida baseado no seu trabalho, no seu objetivo de ser, entende? De ter, no caso, não de ser, a tua bússola vai te direcionar para um local totalmente anômalo, digamos assim. A tua bússola vai estar assim, rotacionando, porque você vai estar em busca do ter, certo? Você vai estar direcionado ao ter, condicionado ao ter, que é o que a gente acabou de falar, que você faz as coisas, né? O sentido que vai te levar para o sentido de morte, um sentido de urgência, de você conseguir as coisas, aquilo que você deseja, os seus desejos, entende? E aí você vai ter um vazio muito grande dentro de você. Se a tua bússola vai estar orientada na questão do ser, entende? A tua bússola, ela precisa estar orientada pro lado do ser. Porque se você entender o que é o ser, entende? Nesse momento você está ou você é, entende? Então o ser, ele vai muito além do estar. O que eu preciso ser, o que eu quero ser, aonde eu quero estar, entende? Você precisa trabalhar em cima do ser. Eu ainda não sou aquilo que eu almejo como pessoa. Mas que tipo de pessoa você almeja ser? Entende? Uma pessoa com segurança, uma pessoa com olhar 360, uma pessoa com uma mente aberta, uma pessoa que questiona, uma pessoa que está em constante evolução com os próprios erros, aprendendo todos os dias, tendo a mente aberta para aprender, fazendo perguntas, tipo uma pergunta que eu sempre faço, que eu ainda não sei sobre isso, né? Então, você vai estar orientado para o ser. E aí sim, se você estiver orientado para o ser, com certeza o ter e o sofrimento não vai entrar no teu caminho. Por que as pessoas sofrem hoje? Por causa do ter. Elas querem o quê? Ter o quê? Ter a melhor viagem. Quase derrubei o trem aqui. Trem mineiro, né? Elas querem ter viagem, elas querem ter a melhor roupa, elas querem ter a melhor calçada, elas querem ter a melhor casa, elas querem ter o melhor carro, elas querem ter o melhor o quê? Né? Se a tua vida for orientada
para o ter, você vai ter grandes surpresas negativas ou positivas, porque você pode aprender com isso também. Se você estiver orientada ao ser, aí sim, você vai fazer tudo aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Vou ser retórico aqui. Você vai ser questionador, você vai ter uma mente aberta, você não vai ter certeza de tudo, entende? Sabe a pessoa que tem a certeza de tudo? Ah, mas é assim que funciona, é assim e tal, isso, aquilo, aquela pessoa que tem certeza de tudo e ela não se questiona, o que eu ainda não sei sobre isso, entende? Ela não abre a sua mente para um novo, entende? Ou talvez não abra a mente para o velho, porque os conhecimentos, eles são resgatados. Eles não é criado novos conhecimentos, é criado novas percepções, é criado novos entendimentos sobre as coisas, mas o conhecimento é lá de trás. O conhecimento, o aprendizado, ele é lá de trás. Se você pegar Newton, outras coisas, Einstein, não sei o que, Tesla, Nikola Tesla, não é lá dos anos 1800 e alguma coisa? Então, o que nós estamos tendo agora? É novos entendimentos e novas percepções conforme o mundo que nós vivemos. Entende? Então, o que você precisa fazer? É se questionar, se tornar um questionador. Essa é a bússola que vai te orientar para aquilo que você quer ser e para te livrar do sofrimento. Porque quando você sofre quando você tem certeza. E aí quando você tem certeza, você cria ilusão. Criando uma ilusão de mundo para você, você tem uma percepção limitada, porque ela está dentro da sua própria visão. E aí, estando dentro da sua própria visão, entende? Dessa ilusão sua, quando acontecer algo diferente daquilo que você está enxergando nesse teu mundo, você vai ser afetado emocionalmente. Sendo afetado emocionalmente, o que vai acontecer? Você vai adoecer em várias áreas da sua vida, entende? Então, é melhor você ser questionador, não ter certeza de tudo e buscar mais informação. O que eu ainda não sei sobre isso? É muito interessante. Eu acredito que essa é a melhor bússola que existe, entende? Que é essa busca de sentido, que é a busca do ser. Ser o quê? Ser o que você quiser. Ser aquilo que você realmente almeja na sua vida. O ter é a consequência do ser, com certeza. Com certeza. O ter, ele ele vai muito na linha que eu acabei de falar, que é a questão da cultura da morte. Se você pegar uma pessoa de idade já com 80 anos e tal, não sei o quê, e pegar tudo e perguntar para ela assim, e aí, o que falta para você? Ela vai dizer assim, bom, acho que faltou me formar numa faculdade, acho que faltou comprar um carro novo, acho que faltou dar uma casa para um filho, acho que faltou, sei lá, pagar algumas dívidas, acho que faltou alguma coisa e tal. Ela sempre vai para o lado do ter. Ela nunca vai para o lado do ser. Mas por que ela foi condicionada a isso? A ir para o lado do ter? Pela urgência de conseguir as coisas e esquecer da vida dela. A partir do momento que ela esqueceu da vida dela, ela começou a comprar, fazer dívidas, comprar e fazer dívidas, comprar e fazer dívidas. E ela esqueceu de trabalhar em si mesma. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás com umas pessoas no leito de morte. E foi perguntado para essas pessoas no leito de morte se elas tivessem uma oportunidade de voltar a ter 20 anos de idade, o que elas fariam? Essas pessoas responderam unanimemente, foi unânime a resposta, que elas arriscariam mais, elas seriam mais. Se elas arriscariam mais, olha quanto aprendizado elas não teriam, porque elas não
arriscaram mais por medo e por não fazer perguntas, porque elas tinham certeza que um dia elas iam morrer. Essa foi a única bússola da vida delas. Correr atrás do material, porque um dia elas iam morrer. Exatamente. Exatamente, Nerissa. E aí ela diz, agora estou velho e vou morrer e não posso fazer nada. Exatamente. Só que mesmo estando velho, tem a oportunidade de fazer um retorno, principalmente trabalhar sua mente, trabalhar sua atividade neural, né? Produzindo mais hormônios também, atividade física, e ainda dá tempo dela trabalhar muita coisa ainda, né? A questão da idade, ela é só questão emocional, né? Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Ela é só questão emocional. Então, gente, deixa eu ver que hora que é aqui. 22h09, mas que beleza, olha. Hoje eu tô, tudo que eu olho hoje dá 9. O 9 é um número absoluto, né? Eu uso muito a questão do 9, então ele é um número absoluto, bem legal. Bom, então, eu queria trazer um pouco essa palhinha para vocês aí, de como você vai se orientar em 2025, para você não criar expectativas no lado político, nem no lado financeiro, nem em qualquer um dos lados, porque você não cria expectativas, tá? Não alimente a sua esperança, que você nasci no dia 9, hein? O 9 estuda sobre o 9, sobre a frequência do número 9, tá? Mas vai a fundo, não vai estudar, não vai buscar aquelas informações de Google, vai a fundo, estuda sobre isso, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho sobre essa bússola, sobre essa orientação, porque eu estou vendo que muita gente está sendo orientada pela política, muita gente está sendo orientada pelas novidades da política, muita gente está sendo orientada pelo emocional, ligado à política, né? E ligado ao material também. E aí eu achei legal trazer essa identificação com a bússola, né? O que está guiando, né? Onde é que está meu norte, né? Quem é que está apontando o norte para mim? Entende? Será que você está com a bússola na mão ou alguém tem a bússola e está dizendo onde é que é o norte para você, onde é que é o sul para você, onde é que é o leste, o oeste? Tem alguém dizendo para onde você tem que ir? Sempre teve. Então agora, com essa nova consciência da bússola, quem está dirigindo o seu caminho, quem está ditando o teu caminho, onde é que é o norte, sul, leste, oeste, preste atenção. E preste atenção na sua bússola, tá? Aquilo que você vai ter como bússola para te orientar nesse ano de 2025. Que seja o conhecimento, que seja a autoconsciência e que seja o ser, tá? O ser, porque tem coisas boas que vão acontecer, tem coisas não muito boas que vão acontecer, e tem coisas péssimas que vão acontecer, e você precisa, querendo ou não, estar preparado para isso. Acho que está na hora da gente parar de ser criança, né, deixar essa infantilidade, esse vitimismo, e encarar que o universo ele é feito de ciclos, tá? O universo existe em seus ciclos, o universo ele precisa sempre estar encerrando e iniciando esses ciclos também, e nós, enfim, precisamos deixar essa infantilidade de lado, amadurecer de vez, porque quando chegar a hora da gente entrar em ação, a gente esteja muito maduro, muito preparado, com a bússola na mão, né, sabendo que a gente é, sabendo quem nós somos, para que a gente consiga ajudar pessoas também nessa caminhada. Então tudo isso é muito importante. Então agradeço a todos, Gustavão, Nerias e outras pessoas aí, André, um beijo no coração, todos que estavam aqui presentes, agradeço muito de coração, isso me trouxe aí até eu estou surpreso porque eu nem lembrava desse livro aqui, depois do treinamento que eu fiz com os Ultras, me veio esse livro na mente de ler, e isso foi muito bom porque eu não tenho mais esse livro aqui, eu vou comprar esse livro aqui, porque ele é um livro muito interessante. E até para mim foi muito bom. Foi fantástico. Então, gente, desejo a vocês aí paz, alegria, prosperidade, riqueza e abundância, tudo que vocês merecem, certo? E fiquem aí
com realmente com uma consciência muito elevada, com uma energia muito gostosa aí na vida de vocês, e que 2025 aí seja um ano de direcionamentos, digamos que esses direcionamentos venham do seu próprio conhecimento, tá, gente? Então, busque conhecimento, busque perguntar, questionar mais, ser crítico nas questões, não compre as coisas por paixões, entende? Não seja apaixonado pelas questões políticas, não seja apaixonado pelas questões, pelos salvadores, tá? Que não existe salvador do seu mundo, você é que salva seu próprio mundo, certo? Então, esteja preparado para 2025, que talvez muitas pessoas possam precisar de você, e você precisa estar maduro, você precisa estar adulto e preparado para a ação. Tá bom, gente? Um beijo no coração, tudo de bom para vocês.